Olá, meu nome é Rubens Coelho e eu sou o criador do canal O Legado. No vídeo de hoje eu vou aproveitar o ensejo da comemoração do Dia das Mães para explicar um pouquinho o porquê de O Legado. A primeira vez que eu ouvi esse termo que me chamou a atenção, claro, a gente fala, ouve, mas não dá atenção para as palavras. Mas a primeira vez que eu ouvi o termo O Legado de forma mais específica foi uma vez quando eu trabalhava no Sistema S, eu trabalhava no SESI Fiergs, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, na parte do serviço social. E eu, naquela época, era coordenador de marketing e estava implantando um sistema de CRM que iria unir fontes de vários sistemas pré-existentes que o pessoal de análise de sistemas chamavam de sistemas legados. Foi a primeira vez que esse termo me chamou a atenção, mas ele não fez muito sentido na época para a visão que eu tenho hoje desse termo. Mas aquilo me chamou, de certa forma, me inquietou. Aquele termo me encantava de uma certa maneira. Sistemas legados. Sistemas legados. Eu precisava de buscar informações de sistemas legados para um novo sistema que uniria só as informações importantes e levariam para um banco de dados nacional, juntando informações de todos os estados. E no Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava, era onde eu precisava fazer essas conexões junto com todas as áreas interessadas naquelas informações. A gente alimentaria um banco de dados nacional do Sistema das Indústrias em Brasília, e isso se refletiria também em benefícios para o Rio Grande do Sul, trazendo comparativos de bases de estados afins com a média nacional, enfim, eram vários entrelaçamentos que faziam com que esses sistemas funcionassem, mas boa parte, a maior parte de toda essa informação vinha dos sistemas legados. Olha que interessante, isso foi nos idos de 2008, 2009, mais ou menos. E agora, mais de 10 anos depois, hoje eu administro esse canal chamado O Legado, e esse termo, mesmo vindo de sistemas de informações, coisas inanimadas, faz um sentido enorme, e inclusive para a situação em que ela era posta. Por quê? Porque quando as pessoas me questionam por que eu tenho um canal chamado O Legado e o que seria o legado, quem se interessaria pelo legado, o legado, enfim, essa é uma pergunta recorrente quando eu apresento o trabalho que eu faço nesse canal. E olha que interessante, o legado. Se a gente chegasse nesse planeta e não houvesse nada, nenhum legado para nós recebermos, o que seria de nós se a cada geração começássemos do zero? Lá do tempo das cavernas. Imagina se não houvessem conhecimentos passados de geração para geração, se não houvessem as bibliotecas, os livros, se não houvesse o Google, os servidores do Google hoje que nos trazem tanta informação atualizada diariamente e informações do passado. Vocês já imaginaram como que a gente iria evoluir, inclusive espiritualmente, como que a humanidade iria evoluir tecnologicamente? Como que nós iríamos aprender com nossos erros se tivéssemos que errar tudo de novo a cada geração? Nós não passaríamos de seres, mesmo com inteligência, nós não conseguiríamos aprender, porque essa inteligência não passaria para as novas gerações. Ela seria limitada a uma geração que se encerraria e começaria tudo de novo. Tudo isso se deve ao legado que nós recebemos das gerações anteriores para que possamos dar um passo à frente. E a responsabilidade que eu trago para todos vocês que assistem esse canal é: vamos planejar esse legado que vamos deixar para as próximas gerações, porque de fato é o que fica dessa vida. Então não é algo, quem se interessa pelo legado, não, é algo mais importante do que tudo. Quando você conversa com pessoas mais idosas, conscientes, todas elas estão preocupadas com o legado que vão deixar para os seus filhos, para as suas famílias, para a humanidade como um todo. Então, por que você encontra pessoas mais idosas que não se importam mais com coisas de imagem, não se importam mais com o que pensam dele, se importam sim com o que eles vão deixar
para gerações futuras. Quanto mais idade, mais sabedoria, mais conhecimento, mais consciência e próximo a alcançar o plano espiritual, é exatamente disso que sabem que serão cobrados. Então começam a se preocupar de forma bem mais intensa com o legado que vão deixar. Mas eu estou aqui ajudando vocês a anteciparem isso e se preocuparem e planejarem o legado que vão deixar para gerações futuras, para que esse sistema da próxima geração possa se valer de sistemas legados robustos, consistentes e que vão alavancar a próxima geração. Uma geração que vem mais liberta, uma geração que vem com todo um histórico de lutas, de guerras da humanidade em prol da libertação do indivíduo. Ninguém quer mais ficar aprisionado a crenças, a dogmas, a instituições. As pessoas querem ser livres, mesmo que para cometer os seus erros, mesmo que para, na insegurança de estar entregue à sua sorte, mas que possam ser donos de seus destinos. E é esse legado liberto, é esse legado do fim das lutas, para que as pessoas possam assumir suas individualidades sem vergonha de quem são, sabendo que apenas precisam dar um passo após o outro passo e serem um pouquinho melhores a cada dia, que naturalmente a humanidade toda evoluirá se não houverem contrapassos, se não houverem passos para trás, se não houverem passos gigantescos para trás, que é o que acontece quando nos desvirtuamos desse caminho de libertação. Então o legado é algo sim que devemos nos preocupar. Quando estava escrevendo a homenagem para minha mãe, eu tive uma inspiração quase espiritual para deixar uma mensagem para ela no grupo da família. E quando eu comecei a expressar minha gratidão por tudo que eu recebi, pelo legado que eu recebi dos meus pais, eu comecei a vislumbrar questões muito interessantes que eu queria trazer aqui para vocês. Olha o que começou a vir na minha mente, a brotar na minha mente quando eu comecei a agradecer primeiramente pela vida. E aí eu me dei conta que eu não posso ser grato só pela vida que minha mãe me deu, que já seria o suficiente para eu fazer tudo por ela. Mas eu preciso ser grato pelo número de vezes que essa mãe me alimentou, pelo número de vezes que essa mãe me amamentou, pelo número de vezes que essa mãe me educou, pelo número de vezes que essa mãe me ensinou o que era certo e o que era errado, pelo número de vezes que essa mãe cuidou de mim quando eu estava doente. Vocês já pararam para pensar quantas vidas cada ser humano deve para sua mãe ou para a pessoa que cuidou até ela ter condições de se virar sozinha? Na pior das hipóteses, antes de 14, 15 anos, ninguém consegue viver sozinho, atirado exatamente à própria sorte. Sempre tem que ter alguém para cuidar dessa criança diariamente. Então, multiplica o número de vezes que o alimento foi dado sem nada em troca. Quantas vezes ao dia? Quantos dias por semana? Quantos dias por ano? Quantos anos de uma dedicação, de uma entrega? Isso sem falar no amor, sem falar no carinho, na segurança que a boa parte das famílias provém para seus filhos, mas pense só no básico: comida, cuidados e ensinar o que é certo e o que é errado para não se machucar, para não cair, para não cometer coisas que possam se prejudicar. Olha, essa conta passa de 10 mil vidas que se deve. Passa de 10 mil vidas que se deve para um pai e para uma mãe. Portanto, quando as pessoas me questionam por que o legado, agora, pensando sobre isso, eu começo a imaginar por que não o legado. Porque isso não é a preocupação número 1 de todas as pessoas desde que se entendem por gente. Porque foi basicamente o legado que foi deixado para os pais, da obrigação deles cuidarem dos próprios filhos,
desta maneira, que garante a sobrevivência das crianças. Isso tudo faz parte de sistemas legados de várias gerações que são passados para outras gerações e que são acrescidos de novas ferramentas a cada nova vivência, a cada novo ciclo, a cada novo aprendizado da humanidade. E a humanidade assim vai caminhando para um mundo melhor. A roda da história vai nos levando sem consciência, sem termos a consciência daquilo que estamos fazendo. Aquela coisa de estar sempre atualizado, de estar sempre falando os termos que as pessoas passam a falar, usando roupas que passam a ser usadas como uma espécie de moda, enfim, é a roda da história que está girando e está se transformando. Se você é um pouco mais velho e se lembra de como as pessoas se vestiam, os cortes de cabelo nos anos 80, hoje a gente dá risada. Hoje a gente está em 2020 e é totalmente diferente. Tá, estou aqui dando um exemplo de beleza, mas o que mais não mudou? Como que os pais criavam os filhos nos anos 80? E agora, como é que é? Ah, tem gente que sente saudade, mas será? Será que cabe para essa geração de agora uma educação igual foi dada nos anos 80? Politicamente incorreta, com agressões aceitas socialmente, sem nenhum tipo de interferência de outros adultos quando elas aconteciam, porque fazia parte de educar o filho? Enfim, são muitas e muitas questões que até os animais hoje são tratados e são criados e são domesticados ou são cativados com gestos de carinho e de amor. Se você for estudar um pouquinho, os próprios animais selvagens, como cavalos selvagens, que nunca foram montados, hoje existe uma doma, um tipo de doma de cavalo chamado doma índia, em que se faz carinho no cavalo e se aproxima dele com carinho até que ele permita que o montador, que o cavaleiro, o monte, permitido pela relação criada entre cavaleiro e animal, com carinho. Não é mais com espora, não é mais com chibatada, mas é com carinho. Desse modo, estamos aprendendo, estamos vivenciando mais uma evolução da humanidade. Foi com as crianças, com os pets, agora inclusive com a criação de cavalos. A humanidade vem se mostrando cada vez mais evoluída graças aos sistemas legados que passam de geração para geração. Pense nisso. Não fique aí parado achando que se você viver um dia após o outro só tem que se preocupar com as suas questões imediatas, com as suas necessidades básicas, que você vai ter vivido uma vida com sentido. Porque as pessoas vão envelhecendo e vão começando a se questionar sobre o propósito de ter estado aqui. E aí vão começando a se espiritualizar, porque é um chamado do plano espiritual para quem está se encaminhando para o retorno ao espírito, que leva ao questionamento. Aí você vai se questionar isso com quantos anos? 50, 60, 70, 80 anos de idade? Ou vamos começar agora? Para isso temos um programa semanal para debater, para discutir. Eu vejo poucos comentários nos vídeos. Eu queria ouvir mais de vocês, porque isso se prova cada vez mais importante. Passamos agora por um período de coronavírus e isolamento e pessoas morrendo pelo mundo todo, sistema de saúde colapsado, um inimigo invisível que daqui a pouco vai estar matando mais do que uma guerra mundial se isso não parar. E as pessoas não estão preocupadas com o legado, não estão preocupadas com o que vão deixar, não estão preocupados com o propósito de vida, não estão preocupados com que sentido dão as suas vidas além da sobrevivência e da realização de sonhos individuais. E o coletivo, e o que fica para a humanidade, se eu não fizer isto, quem é que vai fazer? E quem já faz, por que eu não posso me associar e alavancar, e compartilhar, e contribuir? A gente precisa pertencer mais. O sentido de pertencimento precisa existir dentro de cada um para que possamos comungar
multiplicar, tornar mais forte para irmos mais longe e evoluirmos mais rápido. Esse é o caminho que está se desenhando. Pense numa sociedade cada vez mais livre, onde as pessoas vão começar a trabalhar mais de casa, a fazer seus trabalhos com suas próprias empresas e serem menos empregados dos outros, vão administrar o próprio tempo, as próprias demandas. E como fica o legado? Vai depender das decisões de cada um. Eu tenho vários clientes, eu trabalho no ramo do marketing digital, promovendo conteúdos de vários especialistas, de várias empresas, e eu posso afirmar, se não houver uma preocupação com o conceito que está por trás de tudo isso, está tudo perdido. Eu poderia estar preocupado com o meu dia a dia, atendendo meus clientes, fazendo o meu trabalho junto a eles. Mas estou aqui gravando para vocês e trazendo para vocês um conteúdo que pode, sim, modificar a vida de muitas pessoas. E se tiver modificado a vida de apenas uma pessoa, já deu, já bastou. Porque não importa quantas pessoas não são transformadas, importa quantas são. Por isso que eu sempre peço, vamos compartilhar os vídeos, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos fazer disso uma massa mais sólida, com mais pessoas, para que mais vidas sejam transformadas. Porque não me importa quem não curtiu, quem não compartilhou, quem não comentou. Me importa quem fez isso. Porque são essas pessoas que estão interessadas e que podem ser ajudadas. Porque a gente não deve e não pode ajudar quem não pediu. Por isso que eu venho aqui, faço o conteúdo, disponibilizo para qualquer um que quiser acessar, e na medida em que eles acessam e interagem, todos serão respondidos e atendidos. Porque é para isso que eu estou aqui dedicando esse tempo toda semana, para poder deixar registrado esse conhecimento. E vai ficar como legado, como o meu legado para a sociedade. Porque com os meus filhos, nós conversamos todos os dias que eles estão comigo, no café da manhã, de tarde, quando me perguntam, de noite, antes de dormir. Eles estão sempre conversando comigo, sempre aprendendo, trocando, me ensinando muito, uma visão pura de criança. Às vezes uma pergunta singela que pode parecer boba, traz um novo prisma sobre a questão que eu nunca tinha imaginado. Então eles são fonte de inspiração para mim, estão chegando agora e me inspiram. Olha que interessante, isso tudo nos ajuda a vislumbrar coisas lá na frente. Portanto, a partir desse vídeo, aqueles que estão me acompanhando, eu peço que prestem atenção, que vejam os vídeos anteriores, que pensem no que a humanidade está passando e que vejam as perspectivas que podemos ter quando tudo isso acabar. Como será? Como será a vida de quem ficou 2 meses em casa e vai ter que voltar ao trabalho e começar a produzir de novo? Como será essa interação dentro do ambiente de trabalho? Como será essa recuperação da economia quando as coisas voltarem a acontecer, os negócios começarem a fluir novamente? Como vai ser a cabeça do consumidor que teve frente a frente com a possibilidade real de um colapso na economia? Como que será aqueles que estavam começando um negócio e entrou esse período e o negócio não pôde acontecer? Ou aqueles mesmo que tinham um negócio há muitos e muitos anos e o negócio teve que ser fechado porque não aguentou ficar 2 meses sem nenhum cliente, porque não aguentou ficar 2 meses sem funcionar, com toda a estrutura para ser paga, sem cliente, sem fonte de receita, e tiveram que fechar as portas, às vezes após 10, 20, 30, às vezes até mais. Como será a vida quando ela voltar ao normal? Será que as pessoas vão estar iguais? Será que as pessoas aprenderam ou vão aprender alguma coisa com todo esse tempo junto com seus familiares, tendo que se resolver seus problemas pessoais? Todos aqueles projetos que as pessoas diziam, não tenho tempo para fazer, a vida é muito corrida. Agora todos tiveram a oportunidade, todos tiveram tempo para pensar. Quantas coisas bacanas não serão lançadas quando a vida voltar ao normal, a partir da reflexão das pessoas que agora sim tiveram tempo para realizar aquilo que estava guardado, que emanava paixão, mas nunca tinha tempo, que emanava o propósito da existência, mas nunca teve tempo. Então, pessoal, vamos pensar sim no que vamos fazer, em como vamos construir o legado, o nosso legado,
como vamos fazer o bolo crescer dentro das nossas perspectivas e para que possamos compartilhar e deixar como legado para as próximas gerações. Porque sim, você é um espírito que está carregando um corpo agora. Depois você vai deixar esse corpo na Terra e vai seguir sendo um espírito. E você vai voltar para aprender mais, para contribuir mais, para resolver outras questões que não puderam ser resolvidas nessa existência. E se você está andando para trás e criando mais problemas para ser resolvido na frente, vai voltar e vai voltar e vai voltar e vai voltar muitas vezes e quantas vezes forem necessários e sempre em contato com os seus desafetos, seus desamores, porque o aprendizado é exatamente esse, aprender a amar as pessoas que não conseguimos quando estamos desencarnados. Pensem no legado, pensem nas relações que vocês têm com sua família e o que vão deixar para cada um. Que às vezes não precisa ser nada material, às vezes precisa ser um ensinamento, uma história de vida ou até uma prova de experiência e de honradez de um evento em que você se porte diferente do que a pessoa esperava que você se portasse. E com isso ela aprende, te perdoa, te liberta. É assim que o plano espiritual funciona. E é assim que você precisa trabalhar para libertar aqueles que te cobram, provando que você mudou, pedindo perdão e agindo diferente. Em última instância, seus cobradores são seus maiores alavancadores. Isso se prova no mundo dos negócios. Aonde tem monopólio, para no tempo. Aonde tem hiperconcorrência, todos estão sempre inovando e o mercado evolui como um todo. Então, é assim que as coisas funcionam. Quanto mais gente te cobra, melhor para você. Mais problemas você resolve, mais você evolui. Quando você não tem problema nenhum, você estagna. Estagnado, você não evolui. E qual é o propósito de uma existência encarnada, se não evolução? Então fica aqui essa mensagem. Abraça seus problemas, eles são seus maiores amigos. Eles te ajudam a te alavancar. Eles te ajudam a evoluir. É importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação de novos vídeos e participem sempre que puderem. Os vídeos ficam gravados e vocês serão notificados. Então, quando tiverem tempo, podem ir lá e assistir vídeos anteriores e deixar sempre o like para que o YouTube distribua para mais pessoas e possamos fazer, então, uma comunidade de pessoas preocupadas com a evolução da sociedade e em deixar um legado mais consistente, mais interessante, para que o mundo evolua mais rápido, para que seus filhos, netos e para que você, reencarnado no futuro, encontre um mundo melhor. Um grande abraço, valeu!